Olá, boa tarde, meus queridos, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Se cuidando, tá, né? Fazendo as recomendações necessárias para o enfrentamento a essa pandemia que estamos vivendo, mas, acima de tudo, é, precisamos entender que é uma fase, viu? Que vai passar. Já já as coisas voltam ao normal. Se Deus quiser, voltaremos para a nossa rotina diária muito em breve. E espero que todos bem, claro. Olhem, estamos estudando sobre a África, não é isso? A África Antiga. Acho maravilhoso estudar as civilizações da Antiguidade por conta das contribuições, porque a gente consegue enxergar o quanto de contribuição que essas civilizações nos trouxeram, como elas viviam, que às vezes a gente fica imaginando como é que um povo vivia tanto tempo sem energia, sem internet, sem tantas facilidades tecnológicas que nós temos hoje. Então, é fantástico, na verdade, estudar o passado, tanto por essas questões como também por outras que vocês vão entender mais adiante quando tiverem séries mais avançadas. Então, antes de eu iniciar o novo conteúdo, para que uma questão de reiterar, tá? Para confirmar, para ratificar todas as informações que eu já venho dando a vocês, eu vou fazer dessa aula hoje um resumo muito breve, só para despertar em vocês o que nós vimos todas essas aulas anteriores acerca da África Antiga. E aí, depois a gente vai seguindo. Como sempre digo, estudem o livro, façam marcações, revisem, tá? Sei que às vezes é desconfortante para vocês, é um pouquinho chato, tá assistindo esse professor tá falando um monte de coisa aí aleatoriamente nesse vídeo, mas não pensem assim não. Assistam meu vídeo com carinho, que eu gravo ele sempre com muito carinho. Seja assistam sentados na cadeira, no sofá, da forma que for mais confortável. O importante é que vocês realmente assistam. E outra coisa importantíssima para mim é que vocês realmente estejam compreendendo o que eu estou querendo passar para vocês. Vamos lá? Ó, eu disse a vocês que a África Antiga ela foi berço de civilizações importantíssimas. Professor, o que significa dizer isso? Significa dizer que na África nós tivemos o surgimento de civilizações importantíssimas, tá? Muitas civilizações se desenvolveram na África por uma série de fatores. Dentre elas, eu disse a vocês também que na África tinha um ponto positivo para essas civilizações, que era justamente o Rio Nilo, tá? Rio Nilo é um rio era permanente e é permanente de fato. O que significa dizer, professor, um rio permanente? É um rio que vai ter sempre água correndo, tá? Por quê? Porque nós temos, por exemplo, no nosso sertão, em Major de Dora, em outros sertões aí afora, riachos. Temos rios, sim, riachos. Só que esses riachos, eles não são permanentes. A água que passa por eles não são permanentes, ou seja, elas não estão lá o ano inteiro. Não é assim que acontece? Por exemplo, nesse período de inverno, eu acho que tem água, nem sei de certeza, mas geralmente tem. Esse período de inverno, os nossos riachos lá do sertão, por conta do volume de chuvas, aí passa o que o pessoal chama de cheia. Eita, o riacho passou com a cheia. Ou seja, teve uma descarga da água, geralmente, por conta de barragens que estão nas nascentes, por conta de volumes de chuva. Então, geralmente, o rio passa com uma quantidade de água muito grande. Essa água demora uns dias, mas geralmente depois seca. Não é assim que acontece com os nossos riachos. Pronto. Por quê? Porque eles têm o seu volume de água temporário, geralmente no inverno, tá? Diferentemente do nosso Rio São Francisco, que é o rio que abastece as nossas casas diariamente, a água que nós usamos para o consumo, para tomar banho e tudo mais. O Rio São Francisco é um rio permanente, queridos, assim como o Rio Nilo. Ou seja, ele vai ter o seu volume de água o ano inteiro. É lógico que em épocas do ano, como por exemplo no inverno, esse volume de água vai fazer o quê? Subir, tá? Então vai ter um volume de água maior. Quando é depois no inverno, na época de estiagem, época de seca,
O volume diminui um pouco, no entanto, a gente continua tendo água, graças a Deus, porque senão enfrentaríamos secas terríveis e tomara que ele continue nos abastecendo por muito tempo, que as pessoas também tomem consciência da preservação e a gente também casa, tá? O fato de nós termos hoje acesso à água nas torneiras, que é uma realidade que nem todo mundo tem, não significa dizer que nós devemos desperdiçar, tá? É bom desde cedo a gente ter consciência. Precisamos ter um mundo sustentável. O que é, professor, um mundo sustentável? É um mundo capaz de preservar os seus recursos naturais, para evitar que no futuro os nossos filhos e os nossos netos passem por problemas como nós estamos vivendo hoje. Tem regiões que têm uma escassez, uma falta de água tremenda por conta da negligência de tantas pessoas. Os nossos riachos, por exemplo, no sertão, antes eles, quando passavam com água, a água durava mais. Só que depois o pessoal começou a tirar muita areia. Quando essa retirada de areia acaba afetando a parte subterrânea, né? A parte lá de baixo dos rios, que é onde está a proteção dos nossos lençóis e lençóis aquáticos, tá? E quando geralmente tira muito essas areias para construção, hoje quando os riachos passam com água, essa água vai embora mais rápido. Por quê? Porque não consegue sustentar. Então, voltando, que eu dei uma voada bem grande agora, né? Mas é porque a gente precisa ter noção. O rio Nilo, lá da África, é um rio permanente, tá? E isso facilitou para que muitas civilizações conseguissem se desenvolver. Por conta da água, claro. Por conta que, se eu tenho um rio, significa dizer que os territórios próximos, as proximidades dele, geralmente, tá? Quase sempre, claro, essas terras que ficam próximas aos rios, elas são mais férteis. O que são terras mais férteis? São terras mais produtivas, como eu já disse a vocês em outras oportunidades. Isso facilitou, claro, que as civilizações da África Antiga conseguissem se desenvolver, sobreviverem, né? As plantações, criação de animais e toda essa questão. Esse rio, o rio Nilo, lá da África, ele serviu também de quê? De rota comercial. Como assim, professor, rota comercial? Olha, lá no passado, nós não tínhamos, por exemplo, avião, que é o nosso transporte aéreo, nós não tínhamos as ferrovias através dos trens, nós não tínhamos estradas asfaltadas. Então, como é que as coisas aconteciam? Como é que o transporte acontecia? Através dos rios, rotas comerciais. Por isso a importância também do rio Nilo nesse sentido, tá bem? Dentre os reinos da África Antiga, eu falei para vocês sobre reinos que tiveram uma importância maior. Foi o reino Kush, o reino de Garamantes e o reino Axum, tá? Vou só falar um pouquinho para vocês sobre cada um deles, mais na frente. Mas eu preciso dizer a vocês que na África nós tivemos também organização de sociedade. Nossa sociedade hoje não se organiza, nós não somos pessoas que temos uma organização política, econômica, tá? Todo mundo, os serviços públicos funcionando, tudo isso chama-se de organização social e política. Só que, é claro, nós estamos falando da África. Então, naquela época, nos séculos aí passados, não era dessa forma. Mas ele já tinha uma forma de se organizar, tá? Como é que eles se organizavam? Eu disse a vocês que tínhamos a figura da organização patriarcal, mas também tivemos civilizações de organização matriarcal. Patriarcal, como eu já disse em outras oportunidades, significava dizer que a pessoa que tomava as decisões, as pessoas que estavam encarregados de fazer toda essa organização política, toda essa organização social, era quem? Eram os chefes da família, nesse caso, os homens, tá? Só que nós já tivemos outras civilizações mais evoluídas em que tinha a figura da mulher fazendo também todas essas diligências, ocupando todos esses cargos importantes que o homem ocupava. E hoje nós sabemos que tanto o homem como a mulher possuem aptidão física e intelectual para ocupar o cargo que ele desejar, tá? Sem preconceito, sem discriminação, como eu sempre falo para vocês. Hoje nós não podemos ter preconceito
nem com relação à figura da mulher ocupando seus espaços públicos, nem também sobre a figura de pessoas de pele negra, por exemplo, os negros ou os asiáticos ou o pessoal de qualquer outra ordem de países distintos. Não podemos ter racismo, não podemos ter preconceito. Já disse também a vocês que isso é crime, não é? Então, voltando para cá, para esses aspectos de organização da sociedade na África, nós tínhamos essa figura patriarcal e matriarcal. Foi uma das poucas civilizações da antiguidade que havia essas duas figuras, porque no geral, era só o patriarcal. Por isso que também nós temos uma sociedade com muito preconceito, por conta dessas situações históricas do passado, o que não justifica, né? Por quê, professor? Porque nós já somos pessoas civilizadas, nós já temos acesso às informações, nós sabemos que tanto homem como mulher são inteligentes, têm as suas potencialidades diferentes. Então não há por que ter esse tipo de discriminação ou esse tipo de desrespeito e dizer, não, mulher não pode trabalhar não, mulher tem que ficar em casa cozinhando para o marido e para os filhos. É um absurdo. É claro que se a mulher se sente confortável na função de dona de casa, tudo bem, é uma prerrogativa, ou seja, é uma escolha dela. Mas se a mulher quer trabalhar, ocupar espaços públicos, quer participar da política, quer, sei lá, ter profissões no exército, profissão na engenharia, tudo bem. Por quê? Porque ela é tão capaz quanto os homens. Nunca esqueçam disso, tá bem? Não sejam pessoas preconceituosas. Precisamos de uma sociedade evoluída e inteligente. Eu sei que vocês são. Eu disse a vocês também o quê? Sobre religião, tá? Sobre religião, eu me recordo que eu falei para vocês que lá na África eles tinham um hábito, vamos dizer assim, de mumificação, tá? Quando alguém morria, eles faziam um processo de mumificação. Tiravam os órgãos dessa pessoa e banhavam essa pessoa e enrolavam através de tecidos o corpo todo. A pessoa virava uma múmia, certo? Por quê, professor? Porque eles acreditavam que, depois de um tempo, a alma poderia voltar para aquele corpo e quando a alma voltasse, precisaria que o corpo estivesse conservado, tá? Isso faz parte da crença religiosa deles, tá bem? Por isso que eu estou citando para vocês. Eu preciso dizer a vocês também que a África, elas tinham uma divisão social da seguinte forma. Podemos dividir, inclusive, em 3 partes. Pedi, inclusive, que vocês fizessem uma pirâmide para mim, se vocês se recordarem. Eu disse a vocês que lá no topo nós tínhamos geralmente os líderes religiosos, tá? E os soberanos, que eram os reis, os líderes religiosos. Na parte intermediária, ou seja, na segunda camada, nós tínhamos quem? Nós tínhamos as pessoas que eram os comerciantes, artesãos e os joalheiros. E lá na parte de baixo da pirâmide, nós encontrávamos as pessoas que trabalhavam na agricultura, na construção de obras. Eu me recordo também que eu falei para vocês que os soberanos, ou seja, os todo-poderosos lá da África, os reis ou imperadores, eles se consideravam enviados de Deus. Então, eles se julgavam a pessoa certa para governar. E todos temiam aquele governante, porque as pessoas acreditavam que realmente aquele rei ou aquele faraó, que é o que chamavam de fato, ele tinha sido enviado de Deus. Então, eu não posso contrariar o que prega, não posso contrariar uma pessoa que diz ter sido enviado de Deus, porque senão eu vou ser castigado. Era assim que eles geralmente entendiam essa situação. Tá bem? Estão conseguindo acompanhar direitinho comigo? Já falei tudo isso que eu estou falando hoje. Só estou fazendo uma revisão para não restar dúvida, certo? Seguindo, eu disse a vocês que haviam civilizações que elas sofriam influências de outras, tá? Isso aconteceu com o reino Kush,
tá? Com os Kuxitas. Inclusive, eles eram conhecidos, os imperadores Kuxitas, como os faraós negros, tá? E eles se achavam, na verdade, muito empoderados, cheios de poder por conta dessa situação. E os Kuxitas, eles sofreram, sim, influências de outras civilizações, tá? Também lá do Egito, eles permitiam viver essa influência. Tinha outras civilizações, não, que não permitia mudar as suas tradições por conta da influência de outros povos. Com relação ao reino Kush, não. Eles permitiam que houvesse essa influência. As pirâmides Kushitas funcionavam como túmulos reais, tá? As pirâmides, aquelas pirâmides lá do Egito Antigo, elas funcionavam como túmulos. E quem era que ficavam enterrados lá nas pirâmides? Apenas os imperadores e os que pertenciam à família dele, tá? As pessoas que eram considerados, como eu já disse a vocês, os enviados de Deus, que era assim que os imperadores da África Antiga se classificavam. Se diziam, na verdade, ser enviados de Deus. Eu disse a vocês que os Kushitas, eles permitiam, tá, se deixar contaminar por outras culturas, ou seja, outras tradições de outros povos. No entanto, eles começaram a resgatar uma cultura muito própria deles, que é os que a gente chama de escarificações. Professor, o que eram essas escarificações? Se vocês puderem, como a gente bem sabe, na verdade, nós temos tribos, inclusive de índio, por exemplo, que eles pintam, fazem desenhos, fazem pinturas no rosto ou pelo corpo, tá? Essas escarificações, na verdade, eram marcações. O problema é que não era pintura, eram arranhões na pele, tá? Sim, tipo, eles arranhavam, faziam desenhos na pele do rosto, mas com objetos cortantes mesmo, ou seja, aquelas marcas ficavam para sempre. Era como uma espécie de identidade cultural dos povos Kushitas, tá? No livro de vocês tem um desenho de uma pessoa do reino Kushita com o rosto todo marcado. Lembrando que essas marcas não saíam, não. Ficavam para sempre porque eram arranhões realmente. Era como se eles ferissem o rosto fazendo desenho. Era uma espécie de uma tatuagem, tá? Só que a tatuagem é um desenhozinho bonitinho. E lá nesse reino, não. Eram como se eles pegassem um objeto cortante e fizessem arranhões simbolizando o que eles acreditavam. Certo, gente? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o reino Ashum. É um reino também importantíssimo. Eles desenvolveram o reino Ashum. Eles se tornaram uma civilização com grande poder econômico, tá? Assim, um poder comercial muito grande. Por quê, professor? Primeiro, porque eles se tornaram uma grande potência econômica. Como eu já disse a vocês também, potência é quando o reino ou uma cidade ou um país ele se torna muito forte, principalmente economicamente. Como no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que é considerado uma grande potência comercial por conta do poder financeiro e econômico que eles têm. Os Estados Unidos conseguiram esse poder, na verdade, após a Primeira Guerra Mundial. Se aproveitaram da situação da Primeira Guerra Mundial para fornecer vários equipamentos para outros países que tinham sido afetados pela guerra e por isso teve um grande crescimento econômico que durou até hoje. Mas a gente vai estudar sobre os Estados Unidos em outro momento, tá? Só dei o exemplo para vocês. Voltando para o reino Ashum, se tornaram uma grande potência comercial por conta do poder que eles tinham e principalmente porque eles desenvolveram as primeiras moedas de ouro. Como eu falei para vocês anteriormente em outras aulas, essas civilizações geralmente elas não tinham moeda para fazer compras, para fazer todo esse aparato de comércio, trocas de mercadoria, toda essa situação. Não havia, tudo funcionava trocando mesmo. Eu pego 1 quilo de feijão, um saco de feijão, troco com aquela civilização por um saco de arroz e assim sucessivamente. E no reino Ashum, não, eles desenvolveram as primeiras moedas de ouro. Atribuíam um valor
aquela moeda de ouro, e isso facilitou, na verdade, com que o comércio se expandisse e crescesse realmente de forma muito vantajosa e positiva, certo? Por fim, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os povos nômades. Eu disse a vocês que os povos nômades, eles têm uma característica de migrar de uma região para outra por conta de necessidade de alimento, porque eles são pessoas que não aprenderam a cultivar, são pessoas que não dominam técnicas de agricultura, de pecuária, por exemplo. Então, eles precisavam sempre estar migrando de uma região para outra, a depender das condições climáticas que eles estivessem enfrentando, tá? O reino de Garamantes, eles eram descendentes dos povos nômades que habitavam o deserto. Então, eles tinham essa característica de migrar de um lugar para outro. E como eu disse, o reino de Garamantes, eles eram descendentes de povos nômades, né? Povos que migravam de um lugar para outro. Só que os Garamantes, apesar de serem descendentes dessas culturas nômades, eles começaram, na verdade, a buscar, através da necessidade, claro, buscar um desenvolvimento para aquela civilização. O que foi que eles fizeram? Eles desenvolveram um sistema de irrigação no deserto do Saara, tá? Para que houvesse, na verdade, um desenvolvimento do que viria a ser a agricultura e criação de animais. Por quê? Porque eles já tinham entendido também que essa prerrogativa, ou seja, essa necessidade de ficar mudando de um lugar para outro, não trazia vantagens. E principalmente por quê? Porque às vezes o lugar em que eles migravam não era tão favorável como eles achavam que seria. E é isso, queridos. A atividade eu já passei, então hoje eu não vou passar a atividade para vocês, não. O que eu quero do fundo do meu coração é que vocês assistam a minha aula com muita atenção, que vocês acompanhem a minha aula pelo livro direitinho, tudo que eu venho dando, todas as aulas que eu venho dando é de acordo com o material didático de vocês, tá? Então façam isso. Quem está sem o livro, está viajando alguma coisa assim, pede para o coleguinha entrar. Eita, manda as fotos da página do assunto para mim dar uma olhada. Façam isso, tá bem? Estudem, quando for na próxima aula eu já vou entrar com um assunto novo, viu? Por isso que eu preciso que vocês revisem esse para não esquecer. Ó, o cérebro da gente tem a capacidade de esquecer aquilo que a gente não revisa, tá? Então, se eu estou estudando esse assunto hoje, mesmo eu sendo professor de vocês, se eu estudo um assunto hoje, se eu não revisar, quando for amanhã ou depois eu vou esquecer. Então, eu tenho que criar essa prática de revisar direitinho para que eu não esqueça os conteúdos, tá? Prazer, mais uma vez, conversar com vocês. Se tiverem dúvidas sobre o assunto, não deixem de me avisar lá no grupo, tá bem? Um forte abraço. Fiquem bem, se cuidem, tá? Tô morrendo de saudade de vocês.